Olá, turma! Na aula de hoje, estamos nos encaminhando já para o final da disciplina e vamos tratar de um tema que é mais relacionado à aplicação da linguagem jurídica mesmo, de maneira prática, né? Então, a ideia é falar de linguagem jurídica nos documentos que a gente comumente utiliza enquanto profissionais do direito, tá certo? Então, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, como procuração, contratos e petição inicial, que eu acredito que dão uma boa noção pra gente de como esses documentos são redigidos, tá certo? Então, vamos tratar dos principais aspectos que a gente precisa observar no que se refere à linguagem nesses documentos, tá bom? Para finalizar a nossa disciplina, depois que a gente aprendeu uma série de passos, né, de coisas que a gente precisa observar, desde as normas de língua portuguesa até as questões relacionadas à redação oficial, né? Então, agora a gente passa aí, eu vou mostrar para vocês algumas questões de maneira mais prática. E aí, no final da aula, trazer os modelos para que vocês verifiquem de maneira mais concreta como que isso se dá, ok? Então, gente, primeiramente, a gente precisa considerar, né, que não há, assim, termos específicos que são típicos de alguns documentos. Então, normalmente, a gente vai utilizar os termos jurídicos no geral, lembrando daquela regrinha de ouro, né, de preferir usar termo jurídico, né, técnico, quando realmente houver a necessidade, quando realmente for termo técnico, ok? E aí, pensando no conjunto de documentos jurídicos que a gente encontra, não dá para a gente falar efetivamente de todos, né? Seria praticamente impossível. E aí, portanto, eu escolhi esses três para a gente aprofundar um pouquinho melhor e mostrar para vocês de que forma isso acaba aparecendo, tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre cada um deles, começando com a procuração. Então, nós temos aí no Código de Processo Civil algumas determinações para esse documento. Então, muitos deles vocês vão encontrar a regulamentação na própria lei, né? Então, na legislação vai haver, vocês vão encontrar instruções para redigir esses documentos. Então, lá no 103, né, a gente vai colocar aqui, ó. A parte será representada, né, a parte, no caso, a parte de uma demanda, né, será representada em juízo por um advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, a pessoa vai ingressar com uma demanda, ela precisa fazer isso através de um advogado. E se de repente a pessoa ela está figurando aí no polo passivo, ela está sendo demandada, ela também vai precisar que alguém o defenda, certo? E aí há uma forma oficial de regulamentar essa representação. Então, o advogado ele não vai chegar e simplesmente dizer, e isso vai ser suficiente no processo inteiro, dizer, não, eu estou representando essa pessoa. Existe um documento para isso, que é a procuração, tá certo? Então, aqui, parágrafo único, ele... isso aqui não vem ao caso, mas 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, viu? Salvo para evitar a preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, né? Então, de repente, o teu cliente foi preso, ou está na iminência de perder um bem jurídico relevante ali, não dá tempo de protocolar formalmente uma procuração. Entanto, o advogado, em situações excepcionais, ele pode atuar sem a procuração. Mas, via de regra, ele vai precisar, né? E aí, no transcorrer do processo, isso precisa ser regularizado, né? Ele precisa apresentar essa procuração, que é o documento que vai legitimar a atuação dele na defesa da pessoa, ok? Então, é um documento que está regulamentado pelo próprio Código Civil, de Processo Civil. Aí aqui no 105, ó, a procuração geral para o foro, tudo isso vocês vão aprendendo ao longo da faculdade, tá certo? A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, né, habilita o advogado
a praticar todos os atos do processo, exceto receber, citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Tudo isso vocês vão ver no processo civil. E aí vocês vão descobrir que existem situações jurídicas que a pessoa ela precisa se manifestar por ela mesma, né? Não é suficiente a manifestação do advogado. E para outras situações, o advogado ele vai representar essa pessoa nos atos, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora um modelo de procuração, tá certo? Então, vamos lá para o modelo de procuração. Bom, aqui nós temos um modelinho de procuração para que vocês vejam como isso se dá, tá certo? Através do presente instrumento particular de mandato, e aí você coloca o nome do outorgante, né, aquela pessoa que precisa ser representada por um advogado, e a qualificação, né, então colocar aí qual é a nacionalidade da pessoa, profissão, estado civil, portador da carteira de identidade, número X, RG, né, o CPF, endereço completo, né, e aí esse documento vai dizer o seguinte, que esta pessoa nomeia e constitui como seu procurador o advogado fulano de tal, ou os advogados, né? Inscrito ou inscritos na ordem dos advogados do Brasil, sob os números tais, né? Seccionais, tem que colocar tudo, o endereço profissional do advogado. Então, são requisitos que vão tornar válida essa procuração, tá certo? E para que tudo isso? Para outorgar amplos poderes inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, que é o quê? A representação em juízo, ok? Então, aqui, conforme estabelecido pelo 38 Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, né? E aqui, isso aqui são poderes gerais, né? Para representação no judiciário, e poderes especiais, né, se for o caso, aqui para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, subestabelecer, renunciar. Então, isso tudo você pode colocar na procuração. O que você permite que aquele advogado faça, né, até onde vai a atuação dele, se ele pode fazer acordo, se ele não pode, né, se ele pode apenas praticar ali os atos processuais, mas não dá a ele o poder de renunciar, de desistir, por exemplo, né? Então, tudo isso você pode colocar. Lá na disciplina de ética profissional, a gente estuda também um pouco sobre isso, né? Porque existem muitos problemas que podem aparecer por conta de procurações mal elaboradas, poderes, né, que são dados aí sem um cuidado, sem uma cautela maior, né? Essa aqui, vejam, é uma procuração ad judicia. Ad judicia significa para o juízo, né? Para o poder judiciário. Mas é possível também outorgar outro tipo de procuração, que é a procuração ad judicia et extra, ok? Então, nessa procuração, nós vamos ter aqui a mesma questão aqui, a qualificação, a pessoa que vai outorgar, né, que vai dar ao advogado o poder de representação, aqui os dados do outorgado, vê que são estruturas diferentes, né? Então, não tem assim, na verdade, uma forma certa ou errada de fazer. O que precisa, sim, estar no documento são os elementos, tá? Então, vocês podem ver que tudo que vocês vão encontrar aqui na et extra vai estar aqui, de certo modo, né? Esses requisitos, as qualificações e etc. No entanto, qual a diferença aqui para esse et extra? É que a pessoa que vai outorgar essa procuração, ela vai, então, dar poderes para que o advogado atue não apenas no judiciário, mas também em todas as instâncias administrativas, em outros âmbitos em que seja necessária essa representação, tá certo? Então, vai se tratar aí de um poder para que, se o advogado precisar, por exemplo, ele vá aos órgãos, a órgãos públicos, por exemplo, né, para ter acesso à documentação do cliente e tudo mais. Se ele outorga só a procuração ad judicia, ele não tem esse poder, tá? Porque a ad judicia ela vai ficar restrita ao poder judiciário, beleza? Então, aí, existem advogados que já vão trabalhar diretamente com esse modelo de ad judicia et extra, né?
para o judiciário e para tudo mais. Ó, aqui até tem algumas questões, por exemplo, nas questões previdenciárias, né? É necessário acessar os dados lá do INSS, então por isso é melhor que essa procuração seja elaborada nesse sentido, ok? Então, se colocam aqui as questões específicas, né? Aqui data, local, assinatura e etc. Tá certo? Então, esse é o modelo de procuração, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Opa! Aqui. Cadê? Pronto. Então, esse é o modelinho de procuração que eu gostaria de mostrar para vocês. Em seguida, nós temos o contrato, né? Como exemplo também de como a gente utiliza isso na linguagem jurídica. Então, nós temos aqui, segundo a Maria Helena Diniz, que o contrato é o acordo de vontade de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesse entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Vocês vão estudar isso lá no direito civil, na parte de direito dos contratos, tá certo? Mas a minha ideia aqui é mostrar para vocês como é a linguagem num modelo de contrato, ok? Vamos já colocar aqui o modelinho de contrato também para que vocês observem. Então, trouxe aqui para vocês um modelo de contrato de prestação de serviço advocatício, né? Assim vocês já vão se familiarizando com algo que todo advogado vai ter que lidar, tá certo? Então, ó, vejam que nesse contrato, né, é um modelo aqui que está disponibilizado na página da OAB de Santa Catarina, da seccional de Blumenau. Então, vocês vão encontrar diversos modelos na internet, mas é apenas para que vocês tenham uma noção, tá certo? Então, vamos lá aqui, ó. Pelo presente instrumento particular de contrato, né, de um lado, o escritório fulano de tal ou o advogado, né, fulano de tal, e aí você precisa fazer toda a qualificação desse advogado, né, especialmente colocar número de ordem, o número da OAB, a seccional onde está registrado, né, doravante denominado contratado. Então, o advogado, ele recebe o nome de contratado. Por quê? Porque ao longo do contrato, não é de bom tom, não fica bem ficar toda hora citando o nome da pessoa. Então, a gente substitui o nome das partes. Isso vocês vão verificar, qualquer tipo de contrato vai ter assim, e vai haver umas variações para essa denominação das partes, tá certo? Então, aqui, o advogado, ele é o contratado e o cliente é o contratante, tá certo? Então, toda vez que no contrato for se referir a uma das duas partes, né, desse contrato, ou vai dizer contratado ou contratante, não vai ficar falando o nome das pessoas envolvidas no restante do contrato, tá certo? Nesta capital federal, doravante denominada contratante, tá? As partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato, que será redigido pelas cláusulas seguintes. Então, o contrato ele vai ser formado por cláusulas, né, que vão regulamentar, vão dizer de que se trata o contrato, quais são as normas que são estabelecidas ali entre as partes. Então, nós temos aqui do objeto, né? O primeiro dos acima qualificados, que é o contratado, né? Se obriga a propor uma ação X, né? Então, se o cliente contrata você para propor uma ação de alimentos, por exemplo, você coloca aqui, se obriga a propor ação de alimentos perante o fulano de tal, né, contra quem é a ação, isso quando o cliente for entrar com uma ação específica. Agora, se, por exemplo, você tem uma empresa e você quer contratar os serviços, né, gerais de um advogado, para que esse advogado represente a sua empresa em qualquer situação, isso aqui vai estar posto de maneira mais genérica, né, para realizar a representação judicial, etc., da empresa fulana de tal, né, que é a contratante, ok? Aqui, as atividades inclusas na prestação de serviço. Quais são as atividades que vão estar colocadas aqui? Ó? Praticar todos os atos inerentes ao exercício da advocacia e aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os especificados no instrumento procuratório, né? Então, lá na procuração, quais serviços serão prestados estarão melhor detalhados, né? Aí você vai colocar tudo no contrato. A maioria dos problemas com os advogados também, muitos dos problemas com os clientes poderiam ser resolvidos por um contrato bem redigido, tá?
Então, aqui você coloca exatamente o valor da remuneração, né, que é o valor do contrato, o percentual, né, de honorário a ser pago em relação ao valor da causa, quando houver ganho de causa, tudo isso vocês vão aprender ao longo, tá? Mas eu gostaria que você, ao longo do curso, mas eu gostaria que vocês já fossem se familiarizando com esses documentos, né? Eu vou deixar todos eles lá no Classroom, então vocês leiam, deem uma olhada, para que vocês possam ir já se afinizando com eles, né? Olha só, então, ó, aqui diz quanto que vai pagar, né? Pagamento aqui no prazo de 24 horas, então você coloca, e aí você tem liberdade contratual de dizer quando você quer receber, né? Então, tudo isso você vai poder, então, estabelecer via contrato. Peraí, não liguem para a criança. O que mais que é interessante aqui? Aqui, ó. Em caso de morte ou incapacidade civil do contratado, né, o que acontece, tá? Então, havendo sucesso na causa, os sucessores ou representante legal vão receber os honorários. As partes estabelecem que, havendo atraso no pagamento dos honorários, serão cobrados. Aqui você coloca os juros, multa, né? É um contrato, então você vai colocar exatamente tudo o que for útil e necessário para que essa prestação de serviço se dê da forma mais segura possível para ambas partes, tá certo? O contrato é uma garantia que as partes contratada e a parte contratante possuem de que tenham aí uma segurança jurídica. Então, você vai colocar aqui as garantias, né? Aqui, ó. Se declara ciente de que o presente contrato é de meio na via judicial, né? Se der algum problema, é possível, então, executar esse contrato na justiça. Aqui, ó. Das obrigações do contratante, né? Deverá fornecer ao contratado os documentos, informações necessárias, prestar contas, né, sobre o andamento do processo, se empenhar para satisfazer as exigências do processo, cumprir os prazos, etc. Em outros documentos, vocês podem encontrar isso aqui de forma mais detalhada, tá certo? Mas eu peguei esse modelo bem enxuto mesmo, para que vocês só tivessem uma ideia do que vai compor esse contrato aqui. Daí aqui sobre a rescisão, né, caso as partes queiram desfazer o contrato, como que isso deve ser realizado, né? Aqui, ó, quando o contratante tiver culpa da rescisão do contrato, quando for contratado, né? Nas situações em que, por exemplo, o contratante não pague, né, o contratado, o que acontece, né? Caso fortuito ou força maior. Título executivo, aqui o contrato ele é um título executivo extrajudicial, que significa que os envolvidos podem utilizar esse contrato para cobrar, né, da parte que eventualmente falhar aí no cumprimento do contrato. O foro, né, que é a comarca, né, normalmente é ali da cidade onde o serviço está sendo prestado, né, em Campo Grande você colocaria aqui no foro da comarca de Campo Grande, para dirimir qualquer dúvida. Então, se caso for necessária alguma ação judicial com relação a esse contrato, isso deve ser feito em Campo Grande, tá? Isso tem que obedecer ao que está posto no contrato. E aqui nós temos, então, né, a parte das assinaturas, né, testemunhas, né, o contratado, o contratante e identificação das testemunhas, ok? Então, esse é o contrato. Deixa eu tirar ele daqui, já mostrei para vocês. Cadê? Prontinho. Então, esse é o modelo de contrato, que vocês vão também olhar com mais calma lá no Google Classroom, ok? E aí, eu gostaria apenas de ressaltar que, dependendo do tipo do contrato, do instrumento, né, do documento jurídico, nós vamos ter diferentes denominações das partes. Então, lembra que lá no contrato nós temos o contratante e o contratado para denominar as partes? Em outros documentos isso pode aparecer de maneira diferente, né? Então, nós temos lá na procuração
o outorgante e o outorgado. O outorgante é aquele que está dando poderes ao outro, né? E o outorgado é aquele que está recebendo aqueles poderes para poder representar as pessoas, ok? Daí nós vamos ter, em alguns contratos específicos, outras denominações, como por exemplo, o contrato geral, né, nós já vimos que é contratante e contratado. Mas em alguns contratos específicos, como por exemplo o contrato de locação, nós temos os termos locador e locatário para denominar as pessoas, né? Então, aqui nós temos uma especificidade desse contrato de locação. Lá na petição inicial, também vai ter diversas formas de denominar as partes que estão envolvidas dentro desse documento, ok? Na petição inicial, na esfera civil, normalmente vai estar requerente e requerido. O requerente, então, vai ser aquela pessoa que está solicitando a demanda do Poder Judiciário. Ela está pedindo algo, né? Ela está reclamando um direito, pedindo por um direito. E o requerido é aquele contra quem esse direito está sendo pleiteado. Então, normalmente a pessoa ou o órgão, a instituição que violou um determinado direito que está sendo pleiteado pelo requerente. Na petição inicial da esfera trabalhista, se utilizam as expressões reclamante e reclamado. Por quê? Porque a ação trabalhista ela é chamada de reclamatória trabalhista. Então, quem está buscando o direito que foi ferido na esfera laboral é o reclamante. E o reclamado é aquele contra quem se está fazendo essa reclamação, tá certo? Lá no direito penal, nas ações penais privadas, que vocês vão aprender o que isso significa lá no direito penal, são aquelas ações que não lesionam o interesse público e sim o interesse particular, né? Existem crimes específicos aqui, por exemplo, alguns crimes contra a honra, né? Então, isso aqui vai ser deflagrado, né, essa ação penal, por um documento que se chama queixa-crime, né, onde aquele que sofreu o dano, né, que sofreu a supressão ali do seu bem jurídico, tudo protegido penalmente, ele vai ser chamado de querelante. E aquele que violou esse direito será, portanto, o querelado. Gente, isso aqui é a título exemplificativo, porque vocês vão ver que isso pode ser diferenciado em diversas outras. Por exemplo, o habeas corpus, nós dizemos no direito que quando alguém ingressa com a ação de habeas corpus, esse ingresso é chamado de impetração. Então, está impetrando o habeas corpus. Portanto, as partes são chamadas impetrante e impetrado, né? Então, vocês vão ver, existem várias outras variações que vocês vão estudar também ao longo do curso, tá certo? No entanto, eu trouxe aqui para vocês, de maneira genérica, a questão da petição inicial, né? A petição inicial, ela é o ato processual, o documento processual escrito por meio do qual a pessoa exerce o seu direito de ação, provocando a atividade jurisdicional do Estado. Então, se você tem um direito violado, você vai provocar o judiciário para que ele tome as providências e garanta o seu direito, né, que é legal, garantido institucionalmente pelo Estado. Tá? Então, a forma como você vai fazer isso é através de uma petição inicial. Então, você vai exercer seu direito de ação, provocar a atividade do Estado, e ela é, portanto, o ato inicial do processo. Okay? A que é destinada essa petição inicial? Ela visa materializar o direito de ação e provocar o Estado juiz a prestar a tutela jurisdicional. Então, ela vai iniciar o processo e fazer com que o Estado proteja concretamente algum direito que tenha sido violado. Ok? Então, a legislação, ela vai trazer os requisitos para a petição inicial. E no âmbito do processo civil, e eu digo isso porque no âmbito do processo penal nós também temos regras próprias, mas para que vocês possam ir se familiarizando, artigo 319, ele indica o que a petição inicial deve indicar obrigatoriamente, tá? Primeiro, o juízo a que é dirigida. Então, a gente vai já ver lá no modelinho como é que isso aparece. Ó,
os nomes, os prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional da pessoa jurídica, conforme o caso, né? O endereço eletrônico agora, isso é uma alteração recente, porque, enfim, as pessoas se comunicam muito mais pelo meio eletrônico do que pelo meio físico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Precisa indicar também, obrigatoriamente, conforme o inciso 3 aí, o fundamento e o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, tá? Então, a legislação vai trazer esses elementos como elementos obrigatórios. Então, a gente precisa trazê-los aqui para o nosso documento, ok? Caso eles não sejam atendidos, o juiz pode declarar, então, inepta a petição inicial. Daí nós temos aqui outros requisitos legais, né? Também trazidos pelo Código de Processo Civil. Caso não disponha das informações necessárias aqui, ó, o juiz pode requerer diligências e mandar emendar a petição para que, né, isso seja consertado. Me pega. Ok, só um minuto. Me pega. Espera aí, que a criança está aqui. Aqui nós vamos ter outras exigências legais, tá certo? A respeito da petição inicial. Então, primeiramente, caso falte algum, o juiz tem essa faculdade de pedir que ela seja corrigida, né? Vamos colocar assim. Ou ele pode declará-la inepta e daí não aceitar. Daí a pessoa tem que entrar novamente com outra ação, tá? E aqui também vai ter alguns outros dispositivos que vão dizer coisas assim mais ou menos óbvias, mas que precisam estar na lei, como por exemplo que a petição inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então o advogado ele não vai entrar só com a petição, então ele vai entrar com a petição e no anexo tem que ir toda a documentação comprobatória, né? Então, por exemplo, se alguém pôs o nome do seu cliente no Serasa indevidamente, então você vai juntar toda aquela documentação, vai colocar as contas que foram pagas, né, e não foram consideradas pela pessoa, pela empresa, etc. Então, aqui, ó, todos esses outros elementos são voltados a também corrigir alguns eventuais erros ou a inexistência dos critérios na petição inicial, né? E aqui no final, vocês podem observar, né, se o autor não cumprir as diligências, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, ele indefere, né, não aceita por ausência de cumprimento dos requisitos legais e acabou, né? Basicamente é isso. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá, o modelo. Já vou passar aqui. Então, aqui vocês podem observar, né, um modelo de ação de alimentos. Deixa eu tentar deixar aqui maior para vocês, para que a gente tenha uma visão melhor disso aqui. Ok? Então, vocês vão observar. Lembram que lá nos primeiros requisitos está lá a quem se direciona a petição inicial? Então, o direcionamento vai estar, a primeira coisa, vai estar lá em cima, tudo em caixa alta, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tananã, vara de família e sucessões da comarca D, né? Então, você está em Campo Grande, você vai deixar o espaço. Por quê? Porque você não sabe qual é a vara que vai cair teu processo, né? E isso aí vai depender da distribuição lá no judiciário. Então, tem várias varas, por exemplo, da infância, vara da família e sucessões. Então, são várias, e aí vai entrar numa delas. Como você não sabe qual é, você deixa um espaço, né? Só coloca a comarca, né? Obviamente, vai colocar aqui comarca de Campo Grande e tal. Então, analogamente aos outros documentos jurídicos, vocês vão ver que tem a qualificação das partes, nome, nacionalidade, né? Aqui no caso, ação de alimentos é uma criança, né? Menor impúbere, representado pela sua genitora, fulana de tal, né? Então, você vai colocar aí todos os dados, ok? Para propor ação de alimentos. Então, nós temos aqui a qualificação,
né, a denominação do que é a ação, tá aqui a ação de alimentos, né, em face de fulano de tal, a criatura que está devendo os alimentos. Preliminarmente, isso aqui são questões processuais que vocês vão aprender ao longo da faculdade, tá certo? Então, preliminarmente vão ser trazidas questões que devem ser discutidas antes do mérito da questão. Então, aqui está falando, no caso, em benefícios da justiça gratuita para o requerente. Daí aqui dos fatos, né? Então, nós falamos um pouco lá na aula de argumentação jurídica sobre como a gente vai estruturar os documentos jurídicos, as nossas petições, as formas de argumentar. Aqui, então, nós vamos narrar tudo o que aconteceu, dizer que o requerente, né, é filho do requerido, né, que necessita, né, com a profissão da mãe, as necessidades de manutenção desse requerente, né, da criança, vestuário, moradia, questão escolar, tudo isso. Aqui no direito, aqui então nós vamos tratar do direito, né? Então aquela parte que nós vimos na aula de argumentação jurídica, onde será disposto o fundamento legal daquilo que está se pleiteando, né? Então aqui está bem de forma resumida, só para vocês visualizarem mesmo essa ideia. Então, nós colocamos aqui o Código Civil, a obrigação de alimentos, né? Então, colocamos os dispositivos legais e aí comentamos eles, né? Não é só sair jogando. Então, tem que argumentar, né? Escrever toda a questão, né? Dizer aqui o que diz a doutrina, o que diz a jurisprudência, né? Então, colocar aqui a doutrina junto com a sua argumentação, jurisprudência, etc. E aqui na parte final, né, os pedidos, lembram lá da aula de argumentação jurídica? O pedido era o finalzinho ali da nossa estrutura argumentativa, né? Então aqui você vai pedir diversas coisas que também são obrigações, digamos, legais, né, de pedir, que é a citação do requerido, o deferimento da justiça gratuita, quando for o caso, que a pessoa for hipossuficiente e não puder pagar as custas processuais, né, sem que se prive o seu próprio sustento da sua família. Você pede também designação da audiência de conciliação, arbitramento de alimentos provisórios, né, porque alimentos é uma coisa que não dá para esperar. Tá brava que a menina tá gritando ali, vocês estão vendo, né? Enfim, pessoal, tudo que vai constar aqui no pedido depende das exigências processuais de cada tipo de ação, tá certo? Então, vocês vão ler isso aqui com calma, vão ler os documentos que eu vou deixar para vocês, para que vocês possam ir se habituando, né, à linguagem que nós utilizamos. Então, por fim aqui, as provas, né, protesto para o alegado por meio das provas em direito admitidas, isso é de praxe, que a gente coloque isso na petição inicial. Aqui o valor da causa, é um requisito legal também, tem que pôr o valor da causa. E nesses termos pede o deferimento, né, o finalzinho, a maioria dos advogados colocam dessa forma: local, data, ano, nome do advogado, número de ordem. E aí lá no finalzinho de tudo, o rol de documentos, que são aqueles documentos que vão acompanhar essa petição inicial, tá certo? Então, espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo, espero que a disciplina tenha sido relevante, né? Pedimos desculpas pelos atropelos, esse home office é bastante complicado e nem sempre a gente consegue fazer da forma como a gente gostaria, mas podem acreditar que fazemos o melhor possível por vocês, tá certo? Muito obrigada